Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, mais uma vez, senhores, ainda vivo. Vivo, senhores, e atuante na vlogosfera, nessa conexão youtubística, senhores, Pac-Man Master 9. E hoje, senhores, eu vou falar de música e tecnologia. Eu venho escutando artistas, programadores, músicos que programadores que fazem música. Isso vem desde o começo dos anos 80, talvez tenha vindo um pouco antes. A música eletrônica ainda era associada à música clássica. A música eletrônica nasceu dentro da música clássica, depois é que ela migrou para a música pop, principalmente através de um grupo chamado Kraftwerk. Senhores, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que escrevem música usando seus teclados. Isso foi legal porque, no caso, eu estaria levando uma pesquisa estética desse tipo de composição musical usando texto. E quando você fala disso primordialmente, vocês já usaram, vocês já craquearam um programa, vocês já usaram Kigging, assim que se pronuncia. Os cracks, senhores. E os senhores lembram que alguns cracks, quando os senhores vão falsificar os seus programas, alguns cracks vêm com umas musiquinhas, senhores. Aquilo ali é da época do Commodore 64. O que é o Commodore 64? Senhores, é o seguinte. Em 82, exatamente no ano que eu nasci, a Commodore lançou um computador chamado Commodore 64, que geralmente usa o nome C64, C64, que ele tinha 64K de memória RAM. Então, o que era esse computador? Era um computador pessoal. Imaginem vocês um teclado, simplesmente um teclado, bem antigo, como se fosse aquelas máquinas de escrever elétricas, bem antigas. E nesse teclado tem um computador dentro dele, tem um processador. Então você pega esse teclado, você compra, você levava para casa e você ligava na sua televisão. E aquilo ali vendeu milhões e milhões. Aquilo ali foi realmente, para mim, algo revolucionário na história da informática, porque aquilo mexeu com a criatividade das pessoas. Então, aquele dispositivo que parecia um teclado, você ligar na televisão, ele tinha uma entrada para cartucho. Ele poderia ligar um drive para você ler disquetes. E ele poderia ligar também, na época, fitas cassete, para você gravar informação digital dentro da fita. Não era música, informação digital, mas usando fita cassete. Você também poderia comprar um monitor se você não quisesse ligar na televisão. A qualidade de vídeo era bem melhor você comprando um monitor. E tinha mais, você poderia comprar uma impressora. E depois chegou para mim assim, o que é o mais fantástico no ano de 82, é que esse dispositivo com 64K de memória RAM ligado na televisão, primeiro computador pessoal que muitas pessoas conheceram no mundo todo, ele tinha entrada para um modem. Ele poderia ser conectado na linha telefônica. Isso me assusta até hoje. Em 82, você tinha um dispositivo digital que poderia ser ligado à linha telefônica. É muito simples, como a Commodore tinha um mainframe, tinha um computador na sede deles, e todos os outros C64 que fossem ligados ao redor do país, principalmente nos Estados Unidos. Se eu não me engano, teve uma base aqui no Rio de Janeiro também na época, né? Uma central. E você ligava ele no telefone, se você comprasse um modem, você ligava ele na linha telefônica, você tinha acesso direto ao computador deles lá na fábrica da Commodore, e você poderia receber informações, você poderia receber e-mails, porque no caso se eu enviasse um e-mail para alguma pessoa, ia lá para o computador deles, quando essa pessoa se conectasse lá naquela única central, ele ia receber a mensagem, senhores, e-mails, em 82. Mas o que me chama mais atenção? Porque é o seguinte,
Muitas pessoas consideraram o C64 concorrente do Atari. Vocês lembram do Atari? O Atari chegou aqui no Brasil, bem atrasado, aliás. Eu tive um Atari no começo dos anos 90, mas o C64 ele não era um videogame apenas. Ele era um computador. Ele poderia ter, vamos dizer assim, os jogos dele seriam um pouco melhores do que o do Atari. Estariam entre o Atari e o Master System, ou Nintendinho de 8 bits. Mas ele era um computador, ele não era só um videogame. Ele tinha um teclado. E principalmente ele usava linguagem BASIC. Então ele poderia ser programado. Agora, o mais incrível. Por que eu digo que esse dispositivo realmente mexeu com a criatividade das pessoas? Porque com aquele computador você poderia fazer tudo. Com 64K de memória RAM. É muito menos do que uma agenda eletrônica tem hoje. Aliás, não existem nem mais agendas eletrônicas. Eu tenho uma. Ela parece que tem 64K, se eu não me engano. É isso mesmo. Então, essas pessoas levaram esses aparelhos para casa. Essas pessoas começaram a escrever textos. Essas pessoas começaram a compor música. Você digitava o texto lá, no caso, para dar as notas, a intensidade, o instrumento. E base do que é feito hoje de música de 8 bits, usa emuladores do Commodore. Algumas pessoas têm o aparelho, eu já vi alguns vídeos aí ainda funcionando, mas é uma raridade ter o original. No Brasil nunca entrou, porque nós tivemos a nossa amada ditadura militar que impediu que qualquer tipo de tecnologia entrasse nesse país, senhores. Por isso que nós ainda temos esse jeito meio homens da caverna, meio essas pessoas que nós somos aqui no Brasil, porque o nosso desenvolvimento tecnológico foi engessado durante a ditadura militar. Nada que fosse eletrônico, fosse produzido fora, entrava aqui, e os C64 ficava muito caro para importar. Algumas pessoas conseguiram antes da abertura comercial. Agora o negócio é o seguinte. Essas pessoas com esse pequeno aparelho de 64K de memória RAM, essas pessoas compunham música, as pessoas faziam som, essas pessoas desenhavam, essas pessoas criavam programas em BASIC. Isso era o mais incrível. Então, a maioria das pessoas que compravam C64, automaticamente essas pessoas se interessavam por programação e começavam a mexer em programação com esse pequeno aparelho ligado na TV de casa. O C64 custava, acho que ele teve uma época que ele custou mais ou menos de 300 a 600 dólares. Acho que foi isso, porque dependendo da época, nós vamos dizer assim, de 300 a 600 dólares na época. Muito dinheiro. Mas, senhores, é exatamente o preço de um iPhone lá nos Estados Unidos. Né? Acho que um iPhone nos Estados Unidos é uns 600 dólares. Será que é isso? Eu não sei, mas deve ser muito distante do que isso. Senhores, hoje nós temos iPhones e iPads. Nós temos aparelhos que parecem máquinas tiradas de filmes de ficção científica. Mas as pessoas elas não são mais criativas. E hoje, quando eu vejo programas escritos em BASIC, quando eu vejo músicas de 8 bits, quando eu vejo esses gráficos usando tão pouco recurso, quanto menos recurso você tem, parece que isso coloca a sua criatividade para frente. Desculpem. Hoje nós temos nossos iPhones, nossos iPads, e nós não fazemos merda nenhuma com eles. Porque esses dispositivos eletrônicos, eles se tornaram acessórios de moda. Eles não excitam mais a criatividade, e principalmente, mesmo pessoas que têm um computador hoje, como eu tenho esse aqui na minha frente. Não estou falando em iPhone ou iPad, porque essas coisas não podem ser programadas. A empresa fechou isso. O C64, ele era totalmente aberto. Ele era um programa que qualquer pessoa poderia usar. E os programas você poderia copiar, modificar, fazer outras cópias e passar isso para frente. Os nossos aparelhos hoje, como os aparelhos da Apple, são totalmente fechados. Como se só pessoas do clube da Apple pudessem mexer neles. E eles servem única e exclusivamente como acessórios de moda, é assim que eles estão sendo usados atualmente. Pouquíssimas pessoas têm computadores
e querem mexer com algum tipo de programação. Seja programação gráfica, seja fazendo música também é um tipo de programação, música eletrônica. Seja até fazendo vídeos, como eu estou fazendo aqui, e editando e tal. As pessoas não querem mais editar as coisas da forma como elas querem. Elas querem simplesmente que venha tudo pronto em um design que funcione como um alavancador da sua personalidade. Acessórios de moda, senhores. iPhones, iPads, senhores. Com seus códigos fechados, seus preços caríssimos para pessoas burras que não sabem fazer nada com eles. A não ser, senhores, usá-los através das mídias sociais. Parece que mídia social é tudo que nós temos hoje. Mídia social é tudo que nós somos. Eu sou mais a minha foto no meu PC do que essa pessoa que está falando agora. Senhores, um brinde à criatividade através da limitação de recursos do começo da computação. Porque parece que esses anos se perderam, senhores. Se cuidem. Ever wonder what I felt like after my face was all shiny ribbons? You never called, so I shit. People looked at me like I was a monster, and I was. You gotta be the one. People looked at me like I was a monster. And I was. Because of you. And you? You must be the one.